E aí, pessoal, tudo bem? Vamos dar início a mais uma aula de xadrez? Vamos lá. Pessoal, hoje nós iremos falar sobre os cavalos. O cavalo vale o mesmo que um bispo, ou 3 peões. Chama-se também peça menor, assim como o bispo. As pessoas dizem que ele é muito traidor, porque salta de onde menos se espera. É a peça mais indicada para fazer duplos e triplos, ou seja, ameaçar 2 ou 3 peças ao mesmo tempo. Aí então tem a imagem dos cavalos. Pessoal, observe esse cavalo que está aí com a seta em cima dele. Você sabe me dizer para onde tanto ele pode ir? Para quantas casas ele tem a opção de se movimentar? Você saberia me responder? Para estas 8 casas onde estão os círculos verdes. Olha só como o cavalo é importante. Ele poderia se movimentar para qualquer uma dessas casas. Inclusive tem a opção de dar um cheque ali, não é verdade? As brancas conseguem dar mate em um lance com um dos cavalos. Qual? Observe bem e me diga qual lance é o mais apropriado para dar cheque-mate e vencer o jogo. Se ele movimentar esse cavalo de H, será que é esse? Ou então o cavalo em E? Talvez seja esse. Qual você acha que é? Vamos ver? É o cavalo que estava em E5. Ele foi ali para F7 e checkmate. Não tem como o rei preto escapar. Tudo bem? Mate típico de bispo e cavalo. Olha só, pessoal, que interessante. O rei está ali defendendo as suas casas, o cavalo defende uma outra e o bispo acaba com o jogo dando checkmate. Outro, agora usando o outro bispo, né, o bispo das casas negras, percebe que também é um checkmate. É a mesma jogada, só que com um outro bispo. Grave bem em sua memória a posição desses 2 diagramas. São os 2 que eu acabei de passar. O rei adversário tem de estar no canto da mesma cor do bispo. Se o bispo é o de casas brancas, no canto das casas brancas. E se o bispo é o de casas pretas, no canto das casas pretas. Então, por diversas vezes, você vai encurralar ali o rei numa dessas casas. Ou na casa branca, no canto da casa branca, ou no canto da casa preta, não é verdade? Então, se for na casa branca, você vai usar o bispo da casa branca. E se você conseguir encurralar o rei na casa preta, você precisa usar o bispo da casa preta. Lembrando que a dama também pode fazer essa jogada, não é verdade? Mate de cavalo e torre. Olha só, pessoal. O cavalo apoia a torre no primeiro quadrinho, mate no próximo lance. Então a torre vem correndo na horizontal e dá checkmate. O rei preto não pode escapar. Tudo bem? Mate do Philidor. Chama-se assim porque foi o jogador francês Philidor quem o tornou conhecido. O rei não tem saída e o cavalo lhe dá checkmate. Olha só, pessoal, no primeiro lance. Nesta posição, move-se as brancas e dão checkmate. Em seguida, checkmate. Tudo bem? Você conseguiu observar? Um duplo de cavalo. Chama-se duplo o ataque a 2 peças ao mesmo tempo. Este cavalo salta e dá um duplo de dama e rei. Olha só, pessoal, que interessante. O rei é obrigado a escapar, porque senão ele vai perder o jogo. Então, captura-se a dama. Que grande jogada, né, pessoal? Percebe que as brancas estavam perdendo, estavam com o rei e o cavalo. As negras estavam com o rei e a dama, mas essa jogada vira completamente o jogo, porque o cavalo vai capturar a dama, ficando as brancas com o rei e cavalo.
Tudo bem? Um triplo de cavalo. Chama-se triplo o ataque a 3 peças simultâneas. Olha só. Com um salto de cavalo, as brancas ameaçam 3 peças pretas. O rei é obrigado a escapar, então captura-se a dama ou a torre. É bem mais interessante capturar a dama, não é verdade? Mas digamos que ele fosse ali pro ladinho, andasse para a esquerda, o rei. Você poderia capturar a torre e dar mais um cheque, não é verdade? Mas, de qualquer forma, capturar uma dama sempre é vantagem. Olha agora uma curiosidade, pessoal. Vamos ler? Automato. Enxadrista. No ano de 2000, enfrentaram-se em competição enxadrística um computador russo contra outro norte-americano. Há uns 200 anos, construiu-se um robô que jogou contra jogadores de várias nações europeias. Ganhou de quase todos. Este fato tão curioso chamou muita atenção. Porém, foi maior a surpresa quando souberam que dentro do robô se escondia um verdadeiro mestre de xadrez. Então, pessoal, na verdade não foi um robô programado como apenas máquina, né? Eles colocaram ali como se fosse uma roupa e um grande mestre de xadrez estava disfarçado de robô jogando contra as pessoas. Então, não foi assim um grande feito, mas foi bastante impressionante, não é verdade? Pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. A gente falou sobre os cavalos, não é verdade? E agora a gente vai começar nessa nova etapa a ver cada vez mais a fundo cada uma das peças do xadrez, as jogadas, como dar checkmate, não é verdade? É muito importante porque além da gente saber atacar, quando a gente conhece um determinado ataque, a gente consegue se defender também. Então você olha ali, começou a se posicionar dessa forma, se eu fosse, eu faria isso, então ele vai tentar fazer isso contra mim. Então, aí você se defende, não é verdade? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês lá no Google Sala de Aula. Um grande beijo e até a próxima!